Olá! As eleições presidenciais estão chegando e uma pergunta é colocada na mesa. Haverá mudanças na política internacional brasileira a partir de 2015? Não basta só o comércio, nós queremos uma integração cultural forte. E aqui no Diplomacia você vai ver mais. Integração sul-americana. Argentinos vêm ao Brasil agradecer posição solidária à soberania das Ilhas Malvinas. Vocês podem contar conosco aqui de defesa do espírito latino-americano. No Arte e Diplomacia, a influência do futebol na arte de Toninho de Souza. E nas colunas culturais, a análise do filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Karl Hamburger, e a dança folclórica ucraniana do grupo Virsky. E o nosso ensaio fotográfico visita as belezas da Islândia na ótica de Carles Pejorim e Antônio Carlos Drummond Filho. O Conselho de Chanceleres da União de Nações Sul-Americanas, a Unasul, decidiu implementar definitivamente o Banco do Sul. O banco contará com um fundo de 7 bilhões de dólares e será uma alternativa ao FMI no custeio de projetos latino-americanos, de programas sociais e de infraestrutura. Nas relações América do Sul-Europa, as Ilhas Malvinas são talvez o mais importante ponto de discórdia. A Inglaterra não abre mão do arquipélago. A Argentina reclama sua soberania e os habitantes das ilhas ficaram isolados no meio do Atlântico, sem conexão com os demais países sul-americanos, salvo o Chile. O Brasil é solidário à Argentina e a postura da diplomacia brasileira é reconhecida pelos argentinos, que enviaram a Brasília uma comitiva para agradecer o apoio. As Ilhas Malvinas estão situadas no Atlântico Sul, a cerca de 500 quilômetros do litoral argentino. A região é alvo de disputa entre a Argentina e o Reino Unido, onde é conhecida como Falklands. O arquipélago foi domínio da Argentina até 1833, quando foi ocupado pelos britânicos, que até hoje administram as ilhas. No ano passado, o Reino Unido promoveu um referendo e os moradores afirmaram que desejam continuar sob o domínio atual. Os argentinos não reconhecem a medida e argumentam que o interesse britânico na região vai além das riquezas naturais. A razão principal é uma razão militar. A maior base militar do Atlântico Sul está nas Malvinas. Malvinas tem 2.500 habitantes e tem um soldado para 2 habitantes. É uma base militar poderosa, que não é defensiva. É uma base que ameaça, como já disse no Mercosul, ameaça toda a região. O Brasil apoia a soberania argentina nas Ilhas Malvinas e hoje impede, por exemplo, a presença de navios com a bandeira das ilhas nos portos do país. No Senado, a delegação argentina agradeceu a solidariedade do governo brasileiro e disse que vai insistir no diálogo com o Reino Unido para retomar o arquipélago. Segundo o embaixador Daniel Filmos, as negociações estão paradas desde as guerras das Malvinas em 1982, mas o diálogo é o caminho apontado pelas Nações Unidas para resolver a questão. No caso das Malvinas, as Nações Unidas não disseram autodeterminação dos povos, disseram negociação bilateral entre as duas nações, porque o povo das Malvinas, que vive nas Malvinas, não são os colonizados, são os que vieram com a potência colonizadora e desalojaram os que viviam ali, que eram argentinos. Pesquisas internas na Inglaterra viabilizaram a manifestação da população inglesa na Inglaterra favorável à independência das Malvinas. Agora, é evidente que os interesses econômicos são muito grandes e se a pesquisa for feita na Ilha Malvina, ela estará sendo feita com os ocupadores da ilha e o resultado será diverso. O que queremos nesta ocasião é propor compartilhar uma agenda que pode unir os congressos da Argentina e do Brasil e outros congressos nacionais e parlamentos regionais em uma ação comum que permita, por um lado, difundir a causa das Malvinas
Malvinas e, por outro lado, criar condições que possam ser favoráveis para o estabelecimento do diálogo entre Argentina e Reino Unido. Para o estabelecimento do diálogo entre a Argentina e o Reino Unido. Vocês podem contar conosco aqui, e eu diria, não posso falar em nome dos senadores todos, mas de uma grande parte, especialmente o senador Requião, que sempre tem tido uma posição muito clara de defesa do espírito latino-americano. Trabalhadores brasileiros já podem sacar o FGTS em 4 países da América do Sul: Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai. Um acordo entre o Itamaraty, Caixa Econômica e Ministério do Trabalho viabilizou o serviço, já disponível também no Japão, nos Estados Unidos e na Europa. As regras para o saque são as mesmas do Brasil. Para mais detalhes, acesse o endereço que você vê aí embaixo. As eleições presidenciais estão chegando. Vários partidos e coligações se apresentam com propostas diferenciadas de governo. E como ficará a política internacional brasileira? Muda o foco? Continua no mesmo rumo? Os rumos da diplomacia brasileira após as eleições é o tema de hoje do Dossiê Diplomático. Nos últimos anos, a política internacional brasileira tem procurado fortalecer as relações Sul-Sul. A expressão é usada pelo Executivo não só para falar da parceria com as nações vizinhas, mas também para definir a aproximação do Brasil com os países que estão fora da ação de grandes blocos econômicos. Ele aprofundou suas relações com a África, com os países árabes e com o mundo asiático. E foi justamente nesse movimento que o Brasil fez que nós terminamos por nos encontrarmos com a Rússia, com a China, com a Índia, com a África do Sul, nos BRICS. Uma nova geração de diplomatas, e esses merecem ser incentivados, merecem ser aplaudidos, que já pensam em África, já pensam na América Latina, já ficam orgulhosos de ir para a Ásia. Isso é muito bom, é uma mudança de mentalidade. O Brasil se encolheu na defesa dos direitos humanos na arena internacional. Síria, agora a Ucrânia, a própria Venezuela. Né? O Brasil parece que não tem receio de tocar esse tema, quando a Constituição brasileira diz que a defesa dos direitos humanos deve ser um dos fundamentos da política internacional do Brasil. Para o governo, o espaço que o Brasil vem conquistando lá fora pode ser percebido pela liderança em importantes organismos internacionais. Brasileiros estão no comando da Organização Mundial do Comércio e da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. Uma boa imagem que se contrapõe aos problemas internos do país. Ou seja, o Brasil tem uma péssima imagem, e como pode uma diplomacia ter boa imagem se o país tem uma péssima imagem? O Brasil tem que botar a casa em ordem para poder se impor no cenário internacional. Esse bem-estar econômico de muitos, né, coexiste com o mal-estar das heranças que nós temos no sistema de saúde, na educação, nas dificuldades da vida urbana. Então, um país que é dependente economicamente, um país que é dependente tecnologicamente falando, a diplomacia também é dependente. É independente para inglês ver. Nos últimos 10 anos, nós multiplicamos por 4 o nosso comércio internacional. Né? E que em alguns momentos de difícil progressão da atividade comercial internacional. Criado em 1991 por Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, o Mercosul ganhou força. Chile, Peru, Colômbia e Equador se tornaram estados associados. Em 2012, a Venezuela passou a ser um integrante pleno e a Bolívia deve ser o próximo. Falta a confirmação dos congressos de Brasil, Paraguai e Argentina, mas o futuro do bloco é incerto. O Mercosul, hoje, da maneira como ele é organizado, ele é uma limitação para o Brasil. Eu acho que o Mercosul, como área de livre comércio, deve ser mantido e dinamizado. Mas nós não podemos continuar com a exigência de concordância de todos os países membros
para que um país, membro do Mercosul, possa firmar um acordo bilateral. O fato de priorizarmos o Mercosul não significa que estejamos de olhos fechados para outras relações importantes e outros mercados significativos. Isso é perfeitamente possível de se fazer por meio de ajustes e não por uma mudança radical na condução geral da política externa. E o Brasil, como líder do bloco, líder econômico, poderia ter forçado um pouco mais para uma integração maior. Nós não precisamos, não basta só o comércio, nós queremos uma integração cultural forte, não é? Uma interação social também e evoluir como os países da União Europeia evoluíram. Nós aqui andamos a passos de cágado. O Mercosul é um bloco estratégico para o país. O Brasil deve fortalecer não somente o Mercosul, como deve avançar nas estratégias da Unasul e da constituição de um banco comum desses países, como estratégia para a economia sul-americana. Nos embates internacionais, seja na Venezuela, na Ucrânia ou em qualquer outra região, o Brasil tem atuado pela promoção do diálogo, sem interferir nas questões internas de cada país, mas sempre prezando pelas relações Sul-Sul. Uma política que pode mudar, depende das eleições e de quem vai ocupar aquele palácio nos próximos 4 anos. A mudança é inevitável, né? Nosso partido tem sido um crítico duro da atual política de aproximação com países ditatoriais da América Latina, exemplo de Cuba, Venezuela, Bolívia. Uma política que nos afasta dos grandes polos econômicos, dos blocos econômicos que podem ser grandes parceiros para o desenvolvimento nacional. Nós precisamos reverter essa expectativa. O caminho do Brasil como subalterno das relações com os Estados Unidos não é um papel digno de um país que está entre as 10 economias do planeta. O Brasil deve priorizar um papel junto com a Rússia, a Índia e a China, fortalecendo um papel hegemônico com o chamado BRICS e em especial, cumprindo o seu papel, a sua liderança na América Latina. Eu creio que nós temos que aprofundar essa mesma política, fortalecer o Mercosul, a Unasul, manter as relações que temos com os Estados Unidos e com a comunidade europeia, mas continuando também a preservar as pontes importantes que temos hoje com o continente africano. Então acredito que essa política exitosa ela vai continuar. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, ganha mais um campus. A segunda sede fica na cidade de São Francisco do Conde, na Bahia, considerado o município de maior população negra no Brasil. A Unilab da Bahia vai receber 354 estudantes africanos. As relações Brasil-Europa, o acordo comercial com o Mercosul e a renovação do acordo nuclear brasileiro estão no próximo bloco, numa conversa com o embaixador da Alemanha no Brasil. Em 1 minuto estaremos de volta.